Oi, gente, quanto tempo, né? A gente não bate um papo, a gente não conversa aqui sobre livros. E hoje eu vou trazer para vocês nesse vídeo os livros que me marcaram, três livros que me marcaram muito nesses meus aí vários anos de leitor e da minha biblioteca aqui. E eu tenho certeza que um desses três livros, ou os três, vocês vão gostar muito, tá bom? Então, o primeiro que eu quero tá trazendo para vocês é A Gangue dos Sonhos, gente. Eu li esse livro em 2022, em dezembro de 2022. E assim, eu vi alguns elogios, né, na Amazon, resolvi adquirir essa capa. É uma das minhas capas preferidas, tem a ver com a história. E olha que a lombada, ele é muito bom, a diagramação perfeita. Ele é lançado pela editora Vestígio. Aqui, ó, que diz, um romance que se desenrola como um filme, a cada página uma nova sequência. Se passa em Nova York, nos tumultuados anos 20. Então, realmente parece mesmo um filme, porque é a história do Christmas, que é o personagem principal, porque ele nasce no Natal e a mãe dele a mãe dele é uma imigrante, se não me engano, italiana, que foi, né, ela sofreu uma violência e ela engravidou e ela veio para os Estados Unidos, para Nova York, lá no, na periferia de Nova York, num bairro muito pobre, e ela tem o Christmas. E o Christmas, ele é um personagem muito cativante, que tem muito caráter, que tem um dom. Ele sabe contar histórias e é isso que transforma a vida dele. E ele se apaixona por uma menina, uma garota judia, que também tem um drama. Então, assim, todos os personagens têm profundidade, é muito bem escrita, a história te cativa muito, você torce muito pelo Christmas, pela namorada dele, pela história dele, e ele vence na vida. Lá em Nova York, eu já falei pra vocês, eu gosto muito de ler livros que falam da Nova York, dos anos 60 para trás, que é muito interessante. E esse livro me marcou muito, eu lembro que nossa, eu adorei, eu devorei esse livro, foi em dezembro, né, de 2022, então tem até a ver com o Christmas. E assim, é uma história de uma pessoa que venceu, né? E, e assim, é muito cativante. Gente, leio a escrita do Flúvio, do Luca de Fúvio, né, aliás, é muito boa, é muito fluida. É um livro até grande, ele tem quase 500, mais de 500 páginas, quase 600, mas você lê assim rápido, você se comove com a história. Agora a gente vai falar de um romance, né, lançado pela The Gift Box. Ele é um romance hot e tal, mas ele é da autora Jennifer Harberry, que chama-se Ash, né, faz parte de uma duologia Prisioneiros do Ritmo, outro livro chama Luca, mas ele é mais assim, eu achei até ele mais, ele fala sobre bissexualidade e tal, mas assim, eu achei ele menos dramático do que esse aqui. O Ash, que é esse aqui, ele é um bailarino da Eslovênia. Ele vem para os Estados Unidos para dançar em Las Vegas, mas ele acaba sendo traficado junto com outros compatriotas dele para servir ali de, né? E ele acaba conhecendo a Lani, que é uma garota americana que está na cadeira de rodas porque ela tem uma doença. E rola aquele clima, aquela química, os dois vão se encontrar. Tem algumas cenas chocantes, porque o vilão dessa história é um depravado. E tem cenas quentes, cenas eróticas também, que são muito bem construídas, porque essa autora a Jane, ela escreve muito bem cenas quentes, ela consegue mesclar romance e erotismo muito bem. Já li vários livros dela, Educação de Caroline, Educação de Sebastian, O Perigo de Conhecer e Amar, Lifers. Tem outros aqui que eu ainda não li, mas eu pretendo ler. Eu trago a resenha para vocês, se vocês quiserem. Me falem nos comentários. Aliás, deixa like, fala nos comentários o que vocês achou. Eu adorei a capa. Né? As capas da The Gift Box são muito boas. E é um casal que eu gostei muito, que me marcou muito. Li em novembro de 2021 esse livro, tá bom?
Gente, agora eu vou falar de um dos meus preferidos da vida, que também me marcou. Aliás, eu gosto muito desse tipo de livro que se passa. Um dia eu quero trazer um livro, um longo vídeo, bem extenso, trazendo as minhas leituras que se passam na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho daqui também, tem da Primeira também, mas aqui mais da Segunda Guerra Mundial. Romances, histórias, eu tenho vários, eu já li vários, eu vou trazer para vocês um dia um vídeo só com isso, mas esse é o meu preferido, é um dos melhores que eu li nessa temática e também é um dos meus livros preferidos da vida. Eu li em 2018, mais ou menos em maio de 2018, aqui pelos meus cálculos, e eu fiquei encantado com a história que é do Ben, do Ben Elton, Dois Irmãos, Uma Guerra. Aliás, essa capa maravilhosa, olha aqui. Tem tudo a ver, lançado pela editora Jangada. Ó, se passa na Alemanha, naquela época lá, né, gente, que tudo aconteceu. E, assim, eles são dois irmãos, o Otto e o outro, que eu esqueci o nome, gente, você acredita? Deixa eu ver, o Otto e o Paulus. Paulus e Otto. Um é judeu, o outro é da raça considerada ariana, né? E eles são adotados por um casal de judeus, assim, ai, que história, gente, que história. Eles se apaixonam pela mesma menina, eles vão lutar, um vai se tornar jornalista, o outro vai trabalhar naquela, naquele exército lá que vocês sabem qual. Eles vão estar em lados opostos, você se emociona, tem um contexto histórico muito grande, então assim, eles então você vai ver elementos históricos, é um romance histórico. E assim, eu ainda não reli, mas com certeza eu vou reler esse livro muitas e muitas vezes na minha vida e vou me emocionar muitas e muitas vezes, porque é um livro que vale a pena a gente conhecer, são personagens que valem muito a pena. Então, esses foram os livros, três livros que me marcaram, foram os únicos, né? Tem vários nessa minha vida de leitor. Desculpa o cabelo, tá, gente? Acordei agora de manhã, resolvi fazer o vídeo, eu sou assim, tá? Aqui no canal, quando dar na telha do fazer, eu faço de qualquer jeito, tá bom? Mas deixa seu like, comenta o que vocês acharam, se vocês têm vontade de ler, quais os livros que marcaram vocês, assim. E a gente se fala numa próxima oportunidade, tá bom?